Pessoal do sétimo ano, hoje é terça-feira, 4 de maio de 2021. A nossa aula de matemática de hoje é aqui na página 36 do livro de vocês e tem como assunto o conjunto dos números inteiros. Então, aqui embaixo diz que os números mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, reticências. Esse reticências aqui quer dizer que tem mais números aqui nesse meio. Entre o 4 e o 10, quer dizer que tem mais números. Da mesma situação entre o mais 10 e o mais 25. Então, aqui na frente diz que esses números são chamados de números inteiros positivos, tá? Então, aqui nós temos os números menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 25, menos 100. E diz que esses números são chamados de números inteiros negativos. Então, dá para a gente observar aqui que quando a gente junta os números negativos e os números positivos, forma um conjunto chamado de conjunto dos números inteiros. É o que diz aqui dentro desse quadro. Dentro desse quadro aqui diz que o conjunto formado pelos números positivos, pelos números negativos e pelo zero é chamado conjunto dos números inteiros e é representado pela letra Z. Então, se vocês olharem aqui, nós temos um exemplo do conjunto dos números inteiros. Tá? Nós temos Z igual, nós temos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, aqui embaixo nós temos uma reta. Aqui ele falou que o conjunto dos números inteiros não nulo é representado pela letra Z e por esse asterístico. Então, aqui nós temos a reta numérica, tá? Aqui nós temos uma fita e nós temos uma trena. Aqui embaixo nós temos algumas dicas de como trabalhar passo a passo com a reta numérica. Observem que essa reta aqui é a reta R e que o zero está no meio. Ou seja, os números que vêm à direita são os positivos e os que vêm à esquerda do zero são os negativos. Eu não vou ler porque o vídeo vai ficar muito comprido. Então eu vou passar agora para a página 37, aqui. Olha, aqui nós temos o terceiro passo, tá? Aqui o livro está formando o conjunto dos números inteiros. Observem que nós temos à direita do 0, do 1 ao 5, ou seja, são os positivos. Aqui embaixo, no quarto passo, nós já temos a reta completa. Nós temos à direita do 0 os positivos e à esquerda do 0 os negativos. Aqui embaixo nós temos um exemplo, tá? Como se fosse Brasília. Vocês vão entender melhor quando vocês lerem esse texto acima, tá? Então aqui nós temos uma reta numérica e o centro 0 como se fosse Brasília, tá? Então aqui, quando vocês vierem, depois que vocês lerem essas páginas, vocês vão responder essa atividade aqui que eu vou explicar ela para vocês. Não precisa vocês fazerem a atividade toda. Nós vamos dividir ela em duas aulas. Então, para a próxima aula, vocês vão responder apenas 4 questões, tá? As outras 4
fica para a próxima aula. Tá? São 8 questões da página 38, mas vocês vão responder por enquanto só 4. Tá? A não ser que vocês já queiram ir adiantando. Mas para a aula de hoje é só da primeira à quarta. Então aqui nós temos assim, ó. Suponha que a figura seguinte represente uma rodovia ligando várias cidades de um mesmo estado e cada intervalo seja uma unidade de medida distintas, né? Ou medir distâncias, né? Para medir distâncias. Então aqui nós temos a capital, aí nós temos a cidade A, B, ou A, C e D. Aqui nós temos B e E. Então o que que acontece? Observem que aqui são os positivos e aqui à esquerda do zero os negativos. Mas agora é que vem a pergunta. Usando um número inteiro e considerando sempre a capital como referencial, dê a posição. Ou seja, qual a posição da cidade A? Como que vocês vão responder? Olha aqui a cidade A. Vocês vão responder apenas assim, dizendo se é mais 4, menos 4, mais 3 ou menos 2. Tá aqui, ó. Basta você olhar para cá. A letra B, da cidade B. Olha aqui a cidade B. Apenas você vai representar com o número menos 2, tá? A letra C da mesma forma. Da cidade C, tá aqui a cidade C, ó. Da cidade D, tá aqui a cidade D. E da cidade E, está aqui a cidade E, ó. A segunda questão, aqui, ó. A segunda questão diz assim: de acordo com a atividade anterior, se cada intervalo corresponde a 100 km, dê a posição das cidades A e B em relação à capital. Eu vou ter que voltar aqui de novo para explicar para vocês. O que ele disse? Ele disse que cada intervalo corresponde a 100 km. O intervalo são esses aqui, ó. Olha aqui o zero. Esse aqui do zero até chegar ao 1 é um intervalo. Quer dizer que daqui para cá são 100 km. Quando você chegar no 2, são 200 km. Quando chegar no 3, são 300 km. E assim sucessivamente. Então aqui ele perguntou qual a distância, não é isso? Qual a posição das cidades A e B. Então você vai olhar para cá, onde é que está a cidade B? Aqui, ó. Tá? E vocês vão dizer, e a cidade C? Mas elas estão à distância de quem? Não é A de C, e sim referente à capital. Por exemplo, o B está a quantos quilômetros da capital? A cidade C está a quantos quilômetros da capital aqui? Lembrando que a cada intervalo de tempo equivale a 100 quilômetros, tá? Dando continuidade aqui agora na terceira questão, aqui, ó, diz assim: ainda de acordo com a atividade 1, que é aquela lá de cima que tem a reta numérica, e considerando que cada intervalo corresponde a 100 km, determine a distância entre as cidades. Agora aqui você vai determinar a distância entre as cidades, não entre a cidade e a capital. Aqui é entre as cidades. Cidades A e B. Você vai só dizer se é 200 km, se é 300, se é 500. Vou voltar aqui de novo para mostrar a reta numérica para vocês. Aqui, ó. Por exemplo,
Na letra A está perguntando qual a distância da letra A até a letra C. Olha aqui a letra A e aqui a letra C. Então, o que que você sabe? Você sabe que de um ponto para esse são 100 km, ou seja, equivale a 100 km. Então, você vai contar 100 e 200. Agora eu vou voltar o celular para cá para que vocês possam ver melhor. Então, vocês vão continuar aqui. A e D. Você vai dizer quantos quilômetros. Se for 500 quilômetros, você apenas vai escrever 500 quilômetros. B e A, E e B, B e D e E e A. A quarta e última, ela diz assim: a reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões, que esses aviões são A e B, em relação à cidade de São Paulo, sabendo que cada intervalo corresponde a 50 km. Expresse essas posições usando números inteiros positivos ou negativos. Então a pergunta é: qual a distância entre a cidade A e a cidade B? Ou seja, mas é referente à cidade de São Paulo. Por exemplo, a cidade A está a quantos quilômetros de São Paulo? Você sabe que cada intervalo aqui é diferente da primeira lá. Aqui não vale 100 km, e sim 50. Só que ele diz também que você vai expressar com números positivos ou negativos. Lembrem, os que estão à esquerda são negativos e os que estão à direita são positivos. Então, para dar uma ajuda para vocês, a cidade A distância é negativa e a cidade B é positiva. Então, por hoje era só. Bons estudos e até a próxima.